Eu sou Maria Padilha. Salve as forças da noite, salve as encruzilhadas visíveis e invisíveis. Salve Exu, guardião dos caminhos. Salve Pombagira, senhora do fogo, da verdade e da lucidez. Salve os espíritos que caminham no silêncio, que observam quando ninguém vê. Salve as almas que sabem o que é ser rejeitadas, julgadas, mal compreendidas e ainda assim permanecem de pé. Laroie, se você chegou até aqui, não foi por acaso. Nada é aleatório quando a consciência começa a despertar. Antes de seguir, se esse tema toca algo dentro de você, curta esse vídeo. Se inscreva no canal para não perder as próximas mensagens. E escreva nos comentários, nem que seja uma pequena frase. Eu entendo. Isso ajuda o vídeo a chegar a quem precisa ouvir e ajuda você a afirmar essa verdade dentro de si. Agora, escute com atenção. Você passou a vida inteira se sentindo fora do lugar, como se estivesse sempre tentando se encaixar em ambientes que te rejeitavam em silêncio, pessoas que te olhavam com estranhamento, situações onde você sentia que precisava se diminuir para caber, calar para não incomodar, aceitar para não ser excluído. E por muito tempo te fizeram acreditar que o problema era você. Te chamaram de sensível demais, intenso demais, questionador demais, diferente demais. Mas eu vi tudo. Você não era excessivo, você era profundo em um lugar raso. Você não era estranho, você era lúcido em um ambiente adoecido. O incômodo que você causava nunca foi defeito. Foi espelho, porque quando alguém desperto entra em um ambiente adormecido, a primeira reação não é acolher, é rejeitar. A luz não é atacada por ser fraca, ela é atacada porque revela. E você revelou coisas que as pessoas não queriam ver nelas mesmas. Você percebeu cedo demais. Percebeu que havia crueldade disfarçada de brincadeira. Percebeu que havia inveja disfarçada de conselho. Percebeu que havia julgamento escondido atrás de sorrisos. E isso te cansou. Você começou a sentir o peso de estar sempre alerta, como se algo dentro de você dissesse: cuidado, observe. Não confie tão rápido. E não, isso não era paranoia, era discernimento. Mas, por não entenderem, te chamaram de frio, te chamaram de distante, te chamaram de arrogante, quando, na verdade, você só aprendeu a se preservar. Quantas vezes você ficou em silêncio enquanto algo dentro de você gritava que aquilo não era certo? Quantas vezes você viu injustiça e percebeu que ninguém mais se incomodava? Quantas vezes você saiu de um lugar se sentindo pesado, drenado, como se tivesse deixado pedaços seus ali? Você achava que era fraqueza, mas era sensibilidade espiritual. Você sente ambientes, você sente intenções, você sente quando algo não é limpo, mesmo que esteja bem maquiado. E isso tem um preço. O preço é se sentir sozinho, mesmo acompanhado. O preço é perceber demais. O preço é não conseguir fingir. Mas agora eu vou te dizer algo que muda tudo. Você não foi rejeitado porque não servia. Você foi rejeitado porque não se misturava. Nem todo lugar é para você. Nem toda mesa comporta sua energia.
Nem toda relação suporta a sua verdade. E quando você começa a aceitar isso, a culpa vai embora. Você para de se explicar. Para de pedir desculpas por ser quem é. Para de tentar caber onde não te respeitam. E algo muda. Se você chegou até aqui no vídeo, é porque essa mensagem não é comum. Ela não foi feita para todos. Ela é para quem está despertando. E isso dói antes de libertar. No próximo trecho, eu vou te mostrar por que você atrai pessoas feridas. Por que ambientes começam a te expulsar quando você cresce. E o que acontece quando você para de lutar contra quem você é. Não sai agora. O que vem a seguir fecha ciclos. Você precisa entender algo que ninguém te explicou. Quando você desperta, você muda o campo. E quando o campo muda, quem vive de máscara começa a se sentir desconfortável. Por isso, de repente, pessoas começam a te evitar. Conversas ficam estranhas. Ambientes antes normais passam a pesar. Não é perseguição, é incompatibilidade energética. Você deixou de vibrar no mesmo lugar. E quem não quer olhar para dentro, prefere afastar quem obriga a enxergar. Você sempre foi aquele que percebeu o tom de voz, notou o olhar atravessado, sentiu quando o riso não era sincero. Enquanto outros vivem na superfície, você mergulha sem medo. E isso assusta, porque quem vive fugindo de si não suporta quem se sustenta. Talvez você tenha passado anos tentando se adaptar, mudando sua forma de falar, segurando a sua intuição, diminuindo a sua presença, achando que se fosse mais normal seria aceito. Mas escute agora com toda a atenção. Quanto mais você tentava caber, mais você se perdia. E a alma cobra. Ela cobra através do cansaço, da angústia sem nome, da sensação de estar no lugar errado, mesmo fazendo tudo certo. Você começou a dizer não, internamente, antes mesmo de falar em voz alta. Começou a observar mais do que se explicar. Começou a se afastar sem brigar. E aí vieram os julgamentos. Você mudou. Você está diferente. Você está estranho. Sim, você mudou porque acordou. E quem se beneficia da sua versão adormecida sente falta dela. Existe uma dor silenciosa em quem desperta. A dor de perceber que nem todo mundo vai com você. Alguns ficam pelo caminho, outros se afastam sozinhos e alguns tentam te puxar de volta. Mas voltar não é opção quando a consciência se expande. Você pode até permanecer fisicamente em certos lugares, mas energeticamente você já saiu. Você não veio para agradar, veio para discernir. Não veio para se encaixar, veio para escolher. E escolher significa perder coisas que não eram para ficar. Se você sente que está mais seletivo, mais atento, menos tolerante ao que antes aceitava, isso não é frieza, é maturidade espiritual. Você aprendeu que nem todo sorriso é bondade, nem toda palavra bonita é verdade, nem toda convivência é saudável. E agora você se protege. E eu te digo mais, quando você começa a se respeitar, o mundo testa. Testa colocando pessoas confusas no seu caminho. Testa trazendo situações que pedem posicionamento.
testa querendo saber se você vai se abandonar de novo ou não. E cada vez que você escolhe a si, algo se alinha, mesmo que doa no começo. Talvez hoje você esteja em ambientes por obrigação. Talvez conviva com pessoas que não vibram mais com você. Talvez esteja contando os dias para sair de certos lugares. Tudo bem, nem todo afastamento é imediato. Alguns são processos. O importante é, você já não se engana. E isso ninguém tira de você. No próximo trecho, eu vou te revelar por que você se sente cansado perto de certas pessoas, por que a sua intuição ficou mais forte e o que acontece quando você para de duvidar de si. Fique, essa parte é libertadora. Existe um motivo claro pelo qual você se sente cansado perto de certas pessoas. Não é o corpo, é o espírito. Você se cansa porque, sem perceber, você sustenta o ambiente. Você escuta, você absorve, você equilibra. Enquanto outros despejam frustrações, dores, problemas emocionais, você fica ali, firme, tentando manter tudo de pé. E isso drena. Você já saiu de encontros se sentindo pesado, com a cabeça cheia, o peito apertado, mesmo quando nada de errado aconteceu. Isso é sinal de quem carrega demais. Desde cedo você aprendeu a ser forte, a segurar o que os outros não quiseram sentir, a ser o apoio, o bom senso, o que entende tudo. Mas ninguém te ensinou a devolver o que não é seu. E você confundiu amor com sacrifício, empatia com autoabandono, bondade com tolerar demais. Até que a alma começou a pedir limites. Você começou a perceber algo sutil. Nem todo pedido é legítimo. Nem toda dor precisa ser acolhida por você. Nem toda pessoa quer cura. Algumas só querem colo eterno. E você não veio para isso. Você veio para a verdade. Sua intuição ficou mais forte porque você parou de ignorá-la. Antes, ela falava baixo. Você duvidava, justificava o injustificável. Agora, ela fala claro. Ela te avisa quando algo não está limpo. Ela te alerta quando alguém se aproxima por interesse. Ela te mostra quando um ambiente vai te adoecer. E quando você respeita isso, a vida responde. Você pode até perder pessoas, mas ganha paz. Você pode até ser chamado de distante, mas dorme com a consciência tranquila. Você pode até parecer solitário aos olhos de fora, mas por dentro começa a se organizar. Eu sei que em alguns momentos você se perguntou: será que eu estou exagerando? Será que eu estou ficando frio? Será que o problema sou eu? E eu te respondo agora, olhando direto na sua alma. Você está ficando lúcido. E lucidez dói porque quebra ilusões. Quando você para de duvidar de si, algo muda no campo espiritual. Você deixa de ser alvo fácil, deixa de ser manipulado pela culpa, deixa de aceitar migalhas emocionais. E quem se beneficiava da sua confusão sente. Por isso, alguns tentam te provocar, te testar, te fazer reagir. Não caia. Silêncio também é resposta. Afastamento também é proteção. Indiferença consciente também é cura. Você não precisa explicar seus limites. Quem respeita, entende.
Quem questiona demais queria ultrapassar. E você não deve passagem a ninguém. Talvez agora você esteja num momento de transição. Nada totalmente errado, mas nada confortável. Isso é o entre, o espaço entre quem você foi e quem você está se tornando. Não volte por medo, não fique por hábito, não se prenda por culpa. No próximo trecho, eu vou te mostrar o que acontece quando você honra os seus limites, por que a sua vida começa a se reorganizar e como reconhecer quem realmente merece ficar. Não saia agora. Esse entendimento fecha portas e abre caminhos. Quando você começa a honrar seus limites, o mundo reage. Não porque você ficou arrogante, mas porque você parou de se oferecer inteiro para quem só queria um pedaço. E isso muda tudo. Você percebe que algumas pessoas somem, convites diminuem, certos laços se rompem sem explicação. Não se assuste, isso não é perda, é limpeza. A vida começa a se reorganizar quando você se respeita. Primeiro, o silêncio aparece, depois o espaço, e só então o novo. Muita gente se assusta com o silêncio. Você também se assustou, porque estava acostumado ao barulho emocional, à confusão, à urgência dos outros. Mas o silêncio não veio para te punir, veio para te devolver para você. É nesse espaço que você começa a perceber quem merece ficar, quem não te suga, quem não te culpa e quem não te diminui, quem respeita seus limites sem drama, quem não exige explicações infinitas, quem fica mesmo quando você não está servindo. Esses são raros, e é por isso que você sempre teve poucos. Você não nasceu para a multidão, nasceu para conexões verdadeiras. E conexões verdadeiras não fazem você se sentir em dúvida. Elas não te cobram presença constante. Elas não te pedem para ser menos. Talvez agora você esteja sentindo uma mistura estranha. Alívio e culpa, paz e saudade, liberdade e medo. Isso é normal. Você está se desapegando de versões suas que sobreviveram, mas não viviam. E sobreviver cansa. Você passou tempo demais tentando salvar ambientes quebrados, relações confusas, pessoas que não queriam se responsabilizar. E agora você entende. Não é sua função consertar tudo. Algumas coisas precisam ruir. Algumas pessoas precisam sentir a própria ausência. Alguns ciclos só acabam quando você para de sustentar. E aqui vai algo que poucos têm coragem de dizer. Nem todo mundo que você ama é bom para você. Amor sem respeito vira peso. Cuidado sem reciprocidade vira prisão. Empatia sem limite vira adoecimento. E você já sentiu isso no corpo. Quando você se afasta do que te adoece, algo maior se aproxima. Não imediatamente, não com fogos, mas com coerência. Sua energia começa a atrair ambientes mais limpos, conversas mais verdadeiras, pessoas que não competem com você e, principalmente, você começa a se reconhecer. Você para de se perguntar: será que eu exagerei? E começa a afirmar: isso não é para mim. Sem raiva, sem ataque, sem justificativa. Apenas consciência. Você não precisa convencer ninguém do que sente. Quem precisa de provas
não estava disposto a respeitar. Você só precisa se manter inteiro. No próximo trecho, eu vou te falar sobre o papel da solidão consciente, por que você se sente diferente da maioria e o que acontece quando você para de buscar validação. Essa parte é chave. Não saia. Existe um momento na vida em que a solidão deixa de ser castigo e passa a ser escolha consciente. E esse momento chega quando você entende que estar acompanhado não significa estar respeitado. Você já esteve cercado de pessoas e ainda assim se sentiu sozinho. Já esteve em conversas cheias e saiu vazio, porque presença sem verdade não alimenta, só ocupa espaço. A solidão que você vive agora não é abandono, é reorganização interna. É a alma dizendo: antes de receber algo novo, eu preciso estar limpo. Você não está sendo isolado, você está sendo preparado. Você sempre se sentiu diferente da maioria, não por soberba, mas por percepção. Enquanto muitos querem distração, você busca sentido. Enquanto muitos evitam sentir, você mergulha. Enquanto muitos se contentam com rótulos, você questiona. E isso te colocou à margem muitas vezes. Mas escute bem. Quem anda à frente quase sempre caminha só por um tempo. Você não nasceu para repetir padrões, nasceu para romper ciclos. E quem rompe ciclos incomoda, é chamado de exagerado, é visto como estranho, mas é justamente esse estranho que muda histórias inteiras. Você passou tempo demais buscando validação externa, esperando reconhecimento, aprovação e compreensão. E isso te cansou, porque você percebeu que mesmo quando vinha, não preenchia. A validação que você procura não está fora. Ela nasce quando você se sustenta, mesmo sem plateia. Quando você para de buscar ser entendido por todos, algo poderoso acontece. Você se torna inalterável. Opiniões passam, projeções caem, expectativas alheias perdem força e você permanece. Você começa a escolher melhor onde fala, com quem anda e o que compartilha. Não por medo, mas por consciência. Você entende que a sua energia é valiosa demais para ser desperdiçada. Talvez hoje você fale menos, observe mais, reaja menos. Isso não é frieza, é centro. Você parou de entregar reação a quem queria controle. Parou de explicar limites a quem queria ultrapassar. E isso te libertou. Você não precisa provar quem é. Quem sente, reconhece. Quem não reconhece, não é seu. Simples assim. No próximo trecho, eu vou te revelar por que o passado começa a se encerrar, o que a espiritualidade faz quando você se posiciona e como reconhecer os novos caminhos que se abrem. Essa parte é fechamento de ciclo. Permaneça. Quando você se posiciona de verdade, o passado começa a perder força. Não porque foi apagado, mas porque já não te governa. Situações que antes te feriam, agora só te mostram o quanto você cresceu. Pessoas que tinham poder emocional sobre você, agora parecem pequenas. E isso não é desprezo, é libertação. A espiritualidade age quando você age primeiro. Ela não força caminhos, ela responde escolhas. E no momento em que você disse, mesmo em silêncio, isso eu não aceito mais, algo se moveu.
Portas começaram a se fechar sem barulho. Afastamentos aconteceram sem conflito. Verdades vieram à tona sem esforço. Você não precisou lutar. Você apenas saiu do lugar errado. Muita coisa desmorona quando você se alinha. Rotinas que não fazem mais sentido, relações sustentadas por culpa, padrões herdados que nunca foram seus. Tudo isso começa a cair. E sim, dá medo, porque o vazio assusta quem passou a vida inteira preenchendo espaços que não eram seus. Mas o vazio que você vive agora não é falta, é campo fértil. A espiritualidade limpa antes de entregar. Ela afasta o que distrai, ela retira o que confunde, ela encerra o que te prende ao que você já não é. E você sente isso como silêncio, pausa e espera. Mas por trás dessa pausa há movimento. Preste atenção nos sinais sutis, mudanças pequenas, conversas inesperadas, convites que surgem do nada, ideias que insistem em você. Nada disso é coincidência. É a vida testando se você está pronto para viver algo mais alinhado. Você não precisa correr. O que é seu encontra você quando você não se trai. Você não precisa se explicar. Quem precisa de explicação não estava preparado para te receber. Você só precisa continuar honrando o que sente. E agora eu te pergunto, olhando dentro da sua consciência, você prefere voltar a se diminuir para não perder ninguém ou seguir inteiro, mesmo que com menos pessoas? A resposta que você já sente é a sua verdade. Você não está atrasado, não está quebrado, não está errado. Você apenas acordou num mundo que ainda dorme, e isso exige coragem. Se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque essa mensagem precisava te encontrar. Escreva nos comentários uma palavra que represente o que você sente agora. Pode ser alívio, pode ser medo, pode ser confusão. Seja honesto consigo mesmo. Curta esse vídeo se algo aqui fez sentido e se inscreva no canal, porque as próximas mensagens aprofundam ainda mais esse caminho de lucidez, proteção e verdade. Eu encerro te dizendo: você não era o problema, você era a consciência em um lugar sem verdade, e agora você segue com menos peso, menos culpa e muito mais clareza. Laroie, axé. Eu sou Maria Padilha e eu continuo com você até o fim. Sempre que precisar, eu estarei aqui.